Estamos de volta com a retrospectiva 2023 e agora nós vamos ficar por dentro do que foi destaque em Pará de Minas e na região no segundo trimestre de 2023. Veja agora os principais fatos que marcaram os meses de abril, maio e junho. O mês de abril começou com a realização da 7ª Corrida Cicobi-Sicredi. O evento esportivo mais tradicional de Pará de Minas reuniu pela 7ª vez 1.200 atletas que vieram de diversas partes do Brasil concorrer a prêmios em dinheiro e medalhas. Além dos profissionais, teve também a Corrida Kids, que fez a alegria da garotada e dos pais e familiares que foram prestigiar os pequenos. Em abril também foi promovida a 9ª Paraliteratura. O evento tradicional da cultura reuniu muitos amantes da leitura e alunos de diversas escolas para momentos de lazer, cultura e entretenimento. A equipe da TVI teve a oportunidade, no 4º mês de 2023, de conhecer os bastidores da Rede Minas, a nossa principal parceira. A visita teve como objetivo estreitar os laços entre as equipes de jornalismo e entretenimento e ainda reforçar a produção de conteúdo informativo que muitas vezes é feito pela TVI e exibido para toda Minas Gerais através da Rede Minas. Com certeza, uma experiência e tanto. Pará de Minas sediou em abril o Campeonato Mineiro de Ciclismo. A competição atraiu os amantes da magrela para as ruas de Pará de Minas. Por falar em esporte, a cidade também recebeu o Campeonato Pan-Americano de Surdos, recebendo atletas de diversos países que vieram para Pará de Minas mostrar que, mesmo diante das dificuldades, elas não os impediam de serem excelentes em diversas modalidades esportivas. Um caso de violência colocou a comunidade escolar de Pará de Minas em alerta. Um jovem levou uma faca para a escola estadual Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro São Cristóvão. Na época, a notícia se espalhou rapidamente, gerando apreensão na população. O adolescente explicou para a diretoria que estava com medo após ver um caso de massacre e queria se resguardar dentro do ambiente escolar. Abatedouros clandestinos foram fechados pelo IMA e Polícia Civil em abril na região de Pará de Minas. Animais eram sacrificados de maneira errada e suas carnes comercializadas ilegalmente em açougues da cidade. O caso chamou a atenção dos órgãos fiscalizadores, que aumentaram o nível de exigência de frigoríficos e abatedouros devidamente registrados. Foi aprovado em abril o apoio produtivo local do frango e do suíno proposto pela CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Pará de Minas. O APL foi criado para dar novas oportunidades e abrir portas para o desenvolvimento rural da cidade, que é considerada a capital mineira do frango. Em abril foi promovida em Pará de Minas a 37ª edição da Cavalgada. O tradicional evento rural levou centenas de pessoas às principais vias da cidade para ver cavalheiros e amazonas desfilarem com cavalos de diversas raças, cores e tamanhos. Em abril, a Avenida Professor Melo Cansado recebeu uma nova rotatória. O local onde foi instalada a estrutura era alvo constante de acidentes de trânsito. O mês de maio começou com a realização da 9ª edição do Pará Benjamin, evento que contou com apresentações artísticas de palhaços. No 5º mês do ano, a Polícia Civil de Pará de Minas foi alvo de estelionatários que se passavam por um delegado e solicitavam mercadorias de comerciantes da cidade. Em maio, a revolta tomou conta dos comerciantes e moradores da Avenida Ronaldo de Castro Alves, no bairro Providência. A sujeira e demora em concluir as obras de drenagem pluvial no local tiraram a paciência de quem vive e trabalha na região. O cemitério Santo Antônio foi alvo em maio da ação de criminosos. Peças sacras feitas de bronze foram furtadas. O caso só foi solucionado após a prisão de um indivíduo pela Guarda Civil Municipal alguns meses depois do primeiro caso registrado. Por falar em Guarda Civil, a GCM de Pará de Minas teve uma baixa inesperada em seu primeiro mês de atuação.
Laila Rocha e Silva, aspirante da corporação, sofreu um grave acidente de carro e não resistiu aos ferimentos. O fato aconteceu na MG 060, entre os municípios de Pequi e Maravilhas. Falando agora de reconhecimento, a Escola Estadual Torquato de Almeida foi destaque a nível estadual no mês de maio. A instituição foi premiada pela maior participação dos alunos em uma avaliação diagnóstica do governo do estado. Autoridades de Pará de Minas foram em maio atrás de um gasoduto da Gasmig. Apesar dos esforços, a cidade ficou de fora do investimento, que vai abranger cidades da região como Itaúna e Divinópolis. No dia 25 de maio, chegou ao fim uma longa novela, a municipalização do campo do Rio Branco. Desde esse dia, o estádio Edson Campolina passou a ser de responsabilidade da Prefeitura de Pará de Minas, uma vez que o time do Rio Branco não possuía recursos suficientes para a revitalização do local. Em maio, começou a atuar em Pará de Minas a Guarda Civil Municipal. Após a formação e preparação dos agentes, a cidade passou a contar com mais um serviço de segurança. 30 toneladas de soja irregulares foram encontradas em Pará de Minas. O produto era resultado de furto de vagões que transportavam grãos entre Belo Horizonte e a região centro-oeste de Minas. A investigação e prisão dos envolvidos só foi possível pela atuação das polícias civil e militar de Belo Horizonte e Pará de Minas. Um homem foi assassinado no fim de maio dentro de uma cela da penitenciária Dr. Pio Canedo. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a Sejusp, afirmou que um colega de cela do indivíduo confessou o crime. Ele foi levado para a delegacia da Polícia Civil e voltou para o sistema prisional. Junho começou com um alerta para a área agropecuária de Pará de Minas. O primeiro caso de gripe aviária em Minas Gerais foi registrado justamente na cidade, em um pato silvestre no Parque do Bariri. Apesar da notícia, o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, afirmou que a situação na época estava sob controle nas granjas da cidade e também da região. A celebração de Corpus Christi foi retomada em Pará de Minas. Fiéis de diversas paróquias da cidade enfeitaram as ruas com tapetes feitos de serragem. Desde as primeiras horas do dia, diversas pessoas envolvidas na produção dos tapetes saíram de casa para demonstrar a sua fé e devoção. Uma van com estudantes de Divinópolis se envolveu em um grave acidente na BR-262, próximo ao distrito de Antunes. O veículo estava vindo para Pará de Minas quando o motorista teve a visão ofuscada pelo sol da manhã e acabou colidindo com uma carreta que trafegava ao lado no mesmo sentido. Um estudante de medicina, que ficou gravemente ferido, foi resgatado de helicóptero para Belo Horizonte, porém veio a óbito dias depois. A tradicional festa de Santo Antônio voltou a ser promovida em Pará de Minas após os anos de pandemia. Toda a comunidade do bairro e arredores participaram de quermesses e celebrações em honra ao santo da Igreja Católica. Um falso médico foi preso em flagrante em Pequi. O caso foi registrado em uma UBS da cidade pela Polícia Militar após a população reclamar na Câmara de que o homem não estava agindo corretamente no exercício da profissão. Hoje a Polícia Militar ela foi acionada, na cidade de Pequi, onde os militares compareceram. Ela foi acionada por meio de vereadores da cidade, que relataram que teria um falso médico emitindo atestados usando o CRM de outro médico. Diante disso, os militares compareceram até o Hospital Municipal de Pequi, fizeram contato com esse médico e esse médico ele confessou que estaria aí utilizando o CRM de outro médico, uma vez que ele teria formado em medicina no exterior, segundo ele, e não conseguiu regularizar sua situação no Brasil. Em 19 de junho foi empossado em Divinópolis o novo bispo da diocese que abrange toda a região centro-oeste. Dom Giovanni assumiu, enfim, as 54 paróquias vinculadas à diocese com o compromisso de tornar a igreja cada vez mais acessível e próxima dos fiéis. Em junho, a Polícia Militar prendeu uma dupla de estelionatários que fraudavam benefícios em Pará de Minas.
Vindos de Brasília em um veículo Corolla de cor branca, eles foram abordados e presos justamente por estarem em um veículo suspeito. Foram encontrados com eles diversos documentos falsos, drogas e cartões de beneficiários do INSS. A dupla foi presa e levada para a delegacia da Polícia Civil. Em junho, houve a renovação da parceria de sucesso entre a TVI e a Rede Minas. As duas emissoras educativas assinaram um termo de cooperação que visa levar o conteúdo feito em Pará de Minas para todo o estado de Minas Gerais, através de reportagens na região Centro-Oeste. No sexto mês do ano, um suposto estupro veio à tona nas redes sociais e causou verdadeiro disse-me-disse entre os paraminenses. O assunto foi falado durante semanas, devido a um jovem que estava de posse de informações privilegiadas divulgá-las em um perfil do Instagram. Posteriormente, ele foi preso e teve que responder pelo ato de difamação e injúria. Depois de 1 ano e 5 meses, enfim o censo demográfico do IBGE ficou pronto. A notícia que muitos paraminenses aguardavam não veio. Pará de Minas ficou abaixo dos 100 mil habitantes, ficando atrás de Divinópolis, Nova Serrana e Itaúna, no ranking das maiores cidades do Centro-Oeste mineiro. Morreu no dia 29 de junho Alisson Paulinelli, considerado o pai do agronegócio brasileiro, e natural de Bambuí, o agropecuarista foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz nos últimos 2 anos por sua importante atuação em políticas públicas que visavam a melhoria do setor e da produção de alimentos no Brasil e no mundo. Bom, e a retrospectiva 2023 continua no próximo bloco e você vai conferir o que foi destaque em Pará de Minas e região nos meses de julho, agosto e setembro de 2023. Nós voltamos em instantes. Até já!